Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Amém. Então eu vou falar sobre o lago de fogo. Na verdade, o tema da minha mensagem é: para onde caminha a humanidade? E aí eu tenho visto e ouvido e lido, até mesmo pelos cientistas, alguns cientistas, que dizem assim: nós, a raça humana, não sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E aí eu penso assim: eu sei de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos, porque está na Bíblia. O grande problema é que grande parte da humanidade não crê na Bíblia, né? Não crê na revelação que Deus enviou. Então hoje eu não vou falar sobre de onde viemos, eu não vou falar sobre onde estamos, ou até mesmo quem somos, mas eu vou falar um pouco sobre para onde vamos, para onde caminha a raça humana, ou para onde caminha a humanidade. Então, a palavra que é usada comumente é inferno, né? Em português, a palavra inferno, ela foi popularizada e todo mundo tem uma ideia do que é o inferno. Até mesmo quando eu evangelizo, coisa que raramente tenho feito ultimamente, no início da minha vida cristã, eu evangelizava mais, mas geralmente eu pergunto à pessoa: quando você morrer, você vai para o céu ou para o inferno? Quase todo mundo tem uma ideia sobre o que é o inferno. E a doutrina do inferno é uma doutrina, eu acho que mal compreendida por grande parte, até mesmo da igreja. Porque as palavras que são traduzidas por inferno, em toda a Bíblia, são várias palavras. Mas o inferno mesmo, o inferno verdadeiro, o inferno final, para onde caminha a humanidade, eu creio que é a palavra Gehenna, né? A palavra Gehenna é a palavra que corretamente talvez devesse ser a única traduzida por inferno, porque há outros lugares, como Sheol, né? Como Hades, como Abismo, como Tártaro, mas cada um desses lugares tem sofrimento, mas o sofrimento final mesmo, derradeiro, esse do inferno mesmo, definitivo, é o Gehenna, o lago de fogo. Então aí eu quero aqui, né, sem me estender muito, porque é uma doutrina bastante extensa, eu quero mostrar para os irmãos a ordem de pessoas que serão lançadas no inferno. E aí eu fiquei até pensando assim: rapaz, eu gostaria de falar para os irmãos da igreja
como eles conseguirem um bom emprego, né? Como eles ter o seu sustento financeiro, ter o seu alimento cotidiano, ter a sua casa, o seu patrimônio, ter saúde, ser feliz no casamento. Eu gostaria de falar porque são essas coisas que, de maneira geral, o ser humano, ele procura, né? Certa vez eu li num livro de um pastor, que ele diz assim: as pessoas que vão para a igreja, elas não vão procurando a verdade, elas vão procurar alívio. Por isso que as igrejas que oferecem alívio para esses sofrimentos aqui temporais, aqui da nossa vida na terra, são as que se enchem mais de pessoas. Só que eu lembro também que eu li que em Mateus capítulo 12, que Jesus, ele mesmo disse que ele veio para anunciar o juízo aos gentios. Ou seja, Jesus veio avisar. Diz que está dando uma certa... É aqui? Isso aqui é esse barulho? Aqui mesmo? Então, Jesus veio para avisar aos gentios que vai ter um juízo. Ou seja, no meio dessa correria para sobreviver aqui na terra, na nossa luta cotidiana, os problemas que nos acometem, nós vamos levando de maneira que podemos até esquecer para onde nós estamos caminhando e chegarmos lá de surpresa, sem nos prepararmos para chegar lá. Então eu digo: rapaz, sabe uma coisa? Jesus morreu basicamente ou primariamente para nos livrar do inferno. Alguns até discordam disso, né? Eu sei que há várias abordagens aí, mas basicamente Jesus morreu para que nós não fôssemos para o inferno. As outras coisas são periféricas a isso aí. E aí, como a doutrina do inferno ela não é muito popular hoje, principalmente, portanto a igreja também não conhece muito a respeito do inferno, creio eu quero mostrar aos irmãos o lago de fogo, né? O lago de fogo. E eu vou mostrar aqui na sequência as pessoas que serão lançadas nesse lago de fogo, que é realmente o inferno final, definitivo, da onde ninguém mais sairá de lá. Será tormento eterno, sofrimento eterno. E às vezes até a gente pensa assim: mas vai ser só a minha alma, o meu espírito. Então, a gente pensa até que o espírito não sente dor, que a alma não sente dor. Mas isso não é verdade. Pessoas serão lançadas lá fisicamente, com corpo e tudo. Mas para não estender muito, eu vou considerar esses primeiros habitantes do inferno que estão registrados aqui em Apocalipse. E aliás, esses dias eu vi uma mensagem muito importante sobre Apocalipse, e o pregador disse assim: seria bom que nesse dia que nós estamos vivendo, os pregadores pregassem mais no livro de Apocalipse, porque Apocalipse é o final da revelação, o ápice da revelação. E aí é um livro que eu tenho lido muito, o Apocalipse, estudado. Eu creio que Deus tem me revelado uma série de coisas no Apocalipse, só que são coisas desagradáveis, né? Mas são necessárias que sejam ditas. E aí eu vou mostrar aqui que as primeiras pessoas que eu acredito que estão registradas aqui na Bíblia, que serão, porque serão ainda não foram, serão lançadas no Guiena, no lago de fogo. Serão esses dois personagens aqui de Apocalipse 19. Aqui está dito assim: a besta e o falso profeta, né? Nós sabemos que Apocalipse fala de duas bestas. A primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta. Então, são dois homens, acredito eu que são dois homens, apesar que o Apocalipse fala da besta que sobe do abismo. Eu creio que sobe do abismo é um espírito. Você vê que o abismo, essa besta vai sair de lá, que vai subir. Acredito que é um espírito. E vai se incorporar no homem.
E essas duas bestas aí, elas serão dois homens, né? Serão um líder político, tem todas as características de um líder político que vai governar o mundo, e o falso profeta será um líder religioso, que juntamente com o anticristo irão governar o mundo. Então esses dois personagens aqui. E aqui em Apocalipse 19 nós vamos ver Jesus vindo, né? Jesus voltando. Eu sempre uso a palavra vindo, porque a palavra vinda, a vinda de Jesus é uma palavra técnica em teologia, né? A parousia. A parousia é a vinda, que o Novo Testamento chama normalmente a vinda de Jesus. Ele não fala nem a segunda vinda, não fala nem o advento, nem a volta, mas ele fala a vinda, a parousia. Então nós vamos aí em Apocalipse 19, Jesus vindo, montado num cavalo branco. A gente fica até assim, rapaz, como é que alguém pode montar num cavalo branco, voando no céu, né? E aí vem os anjos com ele, montados em cavalos brancos também. A gente às vezes não pensa muito nisso, né? Parece uma coisa assim, de conto de fada, uma coisa assim, muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Mas Jesus virá, em Apocalipse 19, e aí quando esses dois personagens, a besta, ou seja, o anticristo e o falso profeta, estarão aqui fazendo a festa, governando o mundo, fazendo maldades, porque o Apocalipse fala da perseguição contra a igreja e dos juízos de Deus que virão sobre os ímpios. Todo o tema do Apocalipse é o derramar da ira de Deus. Eu lendo agora pela enésima vez Apocalipse, observando cada detalhe, eu fico impressionado como o Apocalipse fala da ira de Deus. E aí o que acontece? Nós vemos aqui então que Jesus vai pegar esses dois personagens, esses dois homens, que são dois líderes mundiais, e vai prendê-los, e vai lançar os dois no Guiena, no lago de fogo, que é o inferno. Aí diz aí: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, ou seja, o anticristo, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, agora observe o detalhe, estes dois foram lançados vivos. Por que eles foram lançados vivos? Porque eles foram lançados vivos, assim como nós estamos aqui, com corpo e tudo. Eles foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, isso aqui são os primeiros moradores do inferno, os primeiros ocupantes do inferno. E quem é lançado do inferno não sai mais de lá, é definitivo, é tormento eterno. Então esses dois serão lançados vivos, esses dois homens. E aí, nós vamos ver agora, então, quem serão? E aí eu vou dizer para os irmãos aqui, é uma coisa de esclarecer, que durante muitos anos eu não entendia a questão da cronologia que está em Apocalipse, tipo assim, o milênio, né? A vinda, depois do milênio e tal. Hoje eu tenho mais clareza. Então, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, ó, o lançamento desses dois homens no lago de fogo, que arde com enxofre, é antes do milênio. Antes do milênio. Então, eles foram lançados lá. Antes do milênio. E aí, depois do milênio, porque Jesus vai prender Satanás e lançar no abismo. Só que o abismo não é o inferno definitivo. Pode até ter sofrimento lá, mas não é o inferno definitivo. E aí, durante 1000 anos, Jesus vai governar a terra. É o milênio, eu creio no milênio literal. 1000 anos. Jesus estará na terra, governando a terra. Será um tempo áureo, né? Será um tempo de muitas bênçãos aqui na terra. Mas aí terminou o milênio. 1000 anos se passaram, literalmente. Satanás será solto do abismo onde ele estava. E aí Satanás, ele vai novamente reunir as nações, porque Satanás
engana as nações, manipula as nações. Ele que lidera as nações. Os líderes mundiais são fantoches nas mãos de Satanás. Eu não digo que são totalmente fantoches, porque responsabilidade eles têm. Deus vai responsabilizar cada um por se deixar usar por Satanás. E aí o que acontece? Só que nessa segunda empreitada de rebelião que Satanás faz, ele será preso. E ele será a segunda pessoa a ser lançada no inferno. Satanás será a segunda pessoa a ser lançada no Guiena, no lago de fogo. 1000 anos depois que já estava lá o anticristo e o falso profeta. Agora observe só. Ainda que o anticristo e o falso profeta sejam dois homens, Satanás não é um homem. Ele é um anjo. Ele é um querubim. E creio eu que ele é espírito. Pode ser que ele já tenha tido corpo algum dia em algum outro lugar, mas aqui na terra ele está sem corpo. Aqui na terra ele é um espírito. Ele só é espírito. Foi por isso que ele entrou em Judas Iscariotes, porque ele é um espírito, né? E o Novo Testamento fala: o espírito, o príncipe da potestade dá, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência é Satanás. Ele é um espírito. E aí a Bíblia não diz que a situação dele mudou, né? Quando ele foi botado num abismo 1000 anos, agora ele saiu para se rebelar de novo, e agora ele vai ser lançado no Guiena, no lago de fogo, definitivamente. E creio eu, ele é espírito. Portanto, esse lago de fogo tanto castiga seres humanos físicos como seres espirituais, os espíritos. Então vamos ver, Apocalipse 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, o texto ainda diz que quando o Satanás foi lançado lá, porque o diabo ou Satanás, esses são dois nomes que aqui são usados, né? Ele foi lançado no Guiena, no lago de fogo, no inferno definitivo, e nunca mais vai sair de lá. Isso, naturalmente, nada disso ainda aconteceu, ainda está no futuro, né? Ainda está no futuro. Então vamos aqui. Quem foi lançado no inferno será lançado ainda no futuro. O anticristo e o falso profeta serão lançados. 1000 anos depois, Satanás será lançado no mesmo lugar. Aí vamos ver a terceira categoria de gente que vai ser lançado no lago de fogo. Em Apocalipse capítulo 20, verso 13, vamos ler o 13, né? Isso, observe que agora é depois do milênio. O milênio já passou, ficou para trás. Agora é o julgamento do grande trono branco, depois do milênio. Então, 20, 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora observe. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui é necessária uma explicação. Observe que essas duas palavras, a morte e o inferno. Eu sempre fiquei me perguntando, mas espera aí, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo? Como assim? Mas se o inferno é um lugar, como é que o inferno foi lançado no lago de fogo? Que na verdade o inferno é o lago de fogo. Porque aí tem que saber, né, irmão? Aí tem que conhecer alguma coisa do original. Essas duas palavrinhas, a morte, é uma palavra chamada, em grego é Thanatos. Thanatos, o Thanatos, né? Thanatos, sabe o que é Thanatos? Um anjo. Thanatos é um anjo. A morte é um anjo. Aí o que acontece? Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo argumentando, ele vai dizer assim: o último inimigo que há de ser destruído é a morte. É isso aqui que vai acontecer agora, depois do milênio. Então Thanatos é um anjo. Por isso que ele é apresentado aí na mitologia aí das nações como
tipo uma caveira com uma foice, né? Uma foice. Mas Thanatos, a morte, é um anjo. Só que eu já aprendi na Bíblia, aqui tem coisas misteriosas na Bíblia, que tem coisas que nós sabemos por discernimento espiritual, por revelação do Espírito Santo, embora não possamos entender assim, logicamente. E uma das coisas que eu já entendi da Bíblia, é assim, a linguagem teológica, a linguagem espiritual da Bíblia é assim, olha. Quase tudo na Bíblia é o nome de um lugar e o nome de uma pessoa. A morte tanto é um lugar como é uma pessoa. A pessoa que governa esse lugar. Então, a morte, Thanatos, é um anjo, mas é o anjo que governa o mundo dos mortos. E o mundo dos mortos, e aí nessa categoria eu creio que o mundo dos mortos pode ser o Sheol, pode ser o Hades, pode ser o Tártaro, pode ser o abismo. Mas a morte é o anjo que governa o mundo dos mortos. Por isso que quando diz aqui, no início de Apocalipse diz assim, que Jesus, ele disse, olha, eu tenho a chave da morte e do inferno. Peraí, mas se a morte é um anjo tem porta para ter chave? Não, porque aqui agora a morte é um local, um lugar. É o mundo inferior, o mundo dos mortos. Os povos antigos sabiam disso, né? Que existia o mundo dos mortos, o mundo inferior. A mitologia grega, romana, mitologia dos povos. Até eu percebo que os filmes que nós assistimos hoje aí, eles refletem toda essa mitologia de um mundo inferior, o mundo dos mortos. E tem um rei, quem governa lá é a morte. Então, e aí vem a morte e o inferno. O inferno, por isso que acho que essa tradução não é feliz, porque a palavra inferno é Hades. E Hades, é só consultar a mitologia grega, Hades é um lugar. Claro, não precisa nem consultar a mitologia grega, não, na própria Bíblia. Em Lucas capítulo 16, quando o rico morre, ele vai para o Hades, e lá está sendo atormentado, né? Manda Lázaro que mande molhar o dedo na água, para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Então o Hades, que é esse lugar aí, tem alguém que governa lá. Então, quando Jesus disse assim, eu tenho a chave do Hades, eu tenho a chave da morte e do inferno, eu tenho a chave do Hades, Jesus tem a chave do lugar, desse lugar, o mundo dos mortos, Jesus tem a chave. Se tem a chave, porque tem porta. Se tem porta, pessoas podem entrar e sair, mas só pode entrar e sair se abrir a porta. Agora quem tem a chave é Jesus. E aqui, irmão, está dizendo assim, ó, então, só que assim, o Hades, além de ser um lugar no submundo, aqui há uma confusão aqui, porque entre a morte, ou o mundo dos mortos, e o Hades, eu acho que eles dois estão no abismo, não sei se é a mesma coisa, não está claro isso, mas o certo é que o Hades também é um príncipe. Aí sim, podemos até apelar para a mitologia grega, que os gregos sabiam que existia um príncipe chamado Hades. Aliás, até nesses filmes aí, né, a gente vê filme, como é o nome do filme? Guerra dos Titãs, né? Guerra dos Titãs, aparece lá o Hades, aparece o nome desses deuses lá. Então, o Hades, ele é um príncipe angélico, e ele governa esse local chamado de Hades. E aqui que eu vou dizer aqui, quem foi lançado no inferno, lago de fogo? O anticristo e o falso profeta. 1000 anos depois, Satanás foi lançado lá. Agora, Apocalipse 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Quem são a morte e o inferno? 2 anjos, que são 2 anjos caídos. 2 principados, principados e potestades. Na hierarquia de Apocalipse capítulo 6, eu creio que a morte está acima do Hades. Na hierarquia da autoridade espiritual, o Hades é discípulo da morte, ou sertão de barra da autoridade da morte. Agora, os dois, a morte, Thanatos, e o Hades, o outro príncipe que governa esse local, os dois foram lançados
A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aí eu vou dizer para vocês aqui, creio eu que a representação aqui desses dois príncipes angélicos, Thanatos, um anjo caído, e ele naturalmente é inimigo de Deus agora, porque caiu junto com Satanás, porque quando Paulo diz assim, o último inimigo que há de ser destruído é a morte, é claro que está em rebelião contra Deus, o Hades também está. Esses dois anjos, que são dois principados, potestades, eles serão lançados no lago de fogo ou no inferno. E eu acredito que eles são só um representante, porque os anjos caídos serão lançados no lago de fogo. Mateus capítulo 25, Jesus disse assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, os anjos caídos serão lançados no inferno, serão lançados no Guiena, serão lançados no lago de fogo. E quem é lançado lá não sai mais, é sofrimento eterno. E aqui, então são três, né? O anticristo, falso profeta, Satanás foi, depois do milênio, os anjos caídos depois do milênio, e em quarto lugar, quem serão lançados no inferno? Apocalipse capítulo 20, vamos ler o verso 13, não, Apocalipse capítulo 20, verso 12, vamos ler. Diz assim, olha só, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Aqui chama a atenção para o livro da vida, aqui, olha só, no julgamento do grande trono branco, depois do milênio, abriram-se os livros. Então, existem livros em que estão anotados todos os feitos dos homens. Tudo que nós fizemos, nós deixamos de fazer, está anotado nos livros. Assim, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Vai ter um livro chamado livro da vida. Apocalipse 20, 12, diz assim, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, os mortos, eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora, é só mostrar um negócio aqui para os irmãos antes disso, olha só. Apocalipse 19, verso 21. Antes do milênio, quando Jesus vier, vai dizer aí. Apocalipse 19, 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, quando Jesus vier, ele não vai matar nem o anticristo, nem o falso profeta. Vai jogar os dois no lago de fogo. Mas os reis da terra e os seus exércitos serão mortos. E serão mortos por Jesus. E aí quando nós vemos aqui Apocalipse 20, verso 12, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, são aqueles mesmos mortos que Jesus vai matar quando vier. E aí é triste, porque são os reis da terra e os seus exércitos que serão mortos por Jesus e serão julgados 1000 anos depois diante do trono branco pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aí, verso 14, não, verso 15, Apocalipse 20, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa é a quarta categoria, é a quarta leva de pessoas que serão lançadas no lago de fogo. Nesse julgamento do grande trono branco, que é depois do milênio, todos que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E por que isso é importante? Porque tem alguém aqui que queira ser lançado no lago de fogo? Ninguém, né? Ninguém quer ir, que ninguém é besta. Pois é, então é bom se prevenir, se precaver.
antes de chegar a hora, né? Porque se o nome não tiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, onde já está lá o anticristo, o falso profeta, Satanás, os anjos caídos, e agora todos esses seres humanos aí, que não estavam com o nome escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 25, ele disse lá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus preparou o lago de fogo para o diabo e os seus anjos, mas seres humanos serão lançados lá. E eu quero ler o ensino de Jesus em Marcos capítulo 9. Então vê que Jesus já estava advertindo o pessoal para que ele não fosse para o inferno, aqui o Geena. Não é o Hades, não é o Sheol, não é o abismo, não é o Tártaro. Aqui é o Geena, é o destino final. Quem for lançado lá não tem mais como sair. Então vamos lá. Olha só, irmãos, Marcos capítulo 9, o ensino de Jesus, verso 43. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, o Geena, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, ser lançado no inferno, Geena, e no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, Jesus mencionou aqui, hoje de manhã eu estava ouvindo as crianças cantando aqui: cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Eu até me edifiquei lá ali no gabinete, ouvindo aqui o canto das crianças, né? É isso aqui, né? Jesus está dizendo que o inferno é um local tão terrível que é melhor você perder o olho, perder a mão, perder o pé. E ele está falando do corpo mesmo. Por isso que alguns até se mutilaram por causa disso. Eu não aconselho, mas também não contraria o ensino de Jesus. Tem que só ser entendido, né? Agora, o que eu acho interessante nesse texto aqui é que esse negócio assim, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Vocês sabem muito bem aonde é o lugar aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga? No lixeiro. Todo lixeiro, você pode ir lá, os bichos estão lá, os vermezinhos andando, e o fogo não se apaga, porque vai queimando aquele lixo ali por baixo. De longe você vê a fumaça. Então, o inferno é o lixeiro é o lixeiro de Deus, é o lixão de Deus, onde Deus vai jogar o lixo da humanidade lá. Eu acho isso tão interessante, porque a mesma linguagem Isaías usa no último versículo do profeta Isaías. Ele diz exatamente isso. Isaías capítulo 66, verso 23. Terminando o livro de Isaías, ele diz assim: e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Alguns se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará. Assim eles serão um horror para toda a carne. O mesmo lugar, o verme não morre, o fogo não se apaga. E por último, irmãos, o quinto tipo de gente que vai ser lançado no inferno, porque o quarto tipo foi os que não tinham o nome escrito no livro da vida. Agora,
o quinto tipo e último tipo de gente que vai ser lançado do inferno, eu estou defendendo a seguinte tese: para onde caminha a humanidade? Existem dois destinos: é a salvação eterna ou a perdição eterna. No caso de Lázaro, ele foi para a salvação eterna, e o rico foi para a perdição eterna. Agora, o último tipo de gente que será lançado, o quinto tipo de gente será lançado no lago de fogo, o inferno. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Depois do milênio, ele diz aqui, verso 8: mas quanto aos tímidos, pode ser traduzido por covardes, medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todos esses pecados aí, irmão, é só uma relação de pecados que os seres humanos praticam, né? Aí eu digo assim: o terceiro tipo de gente, o quinto tipo de gente que vai ser lançado no inferno, no lago de fogo, são pecadores não perdoados. Porque todos os seres humanos são pecadores, mas os que foram perdoados ao crer em Jesus, se arrependerem dos seus pecados, não serão. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 9 a 11, ele termina dizendo assim, depois dele elencar uma série de pecados que os seres humanos praticam, ele termina dizendo assim: e tais fostes alguns de vós, aí sim, mais fostes lavados, mais fostes santificados, mais fostes justificados, em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, esses pecadores aqui que serão lançados no lago de fogo e enxofre, são pecadores não perdoados. Então, para não ir parar desse lugar, nós temos que ter os nossos pecados perdoados. E aí, é com Jesus, né? Arrependimento e fé, para que ninguém... Por isso que Jesus veio para avisar os gentios do juízo. Todo o livro do Apocalipse aponta para o juízo, é assim: perseguição contra a igreja, o livro de Apocalipse, e julgamento de Deus contra os ímpios. É só isso aí. Então escolha de que lado você vai querer estar. Vamos orar? Fique em pé.